Graças ao Senhor, irmãos. Estamos aqui para continuar o discorrer sobre o livro de Apocalipse. Ontem nós lemos até o verso 8. Hoje nós vamos ler o verso 9 em diante, do capítulo 1 de Apocalipse. E o título é Uma Visão de Cristo. Graças ao Senhor. João, como nós dissemos já, estava na ilha de Pátimo, foi levado para lá, perseguido, né? E até o momento, quando foi jogado, era a destruição, a testemunha que ia se acabar ali. Não teria mais essa testemunha viva. Mas o plano de Deus não é o plano do homem. Deus tem o seu plano. E o plano dele é completamente diferente do nosso plano. Nós podemos até fazer o plano. Pode ser até um plano muito bom aos nossos olhos, ao nosso modo de pensar. Talvez nós dizemos, que plano maravilhoso. Esse plano foi muito bom, assim como aquele de João, né? Alguém deve ter falado isso. Nossa, que plano bom que você teve. Quem teve esse plano, né? Foi muito bom. Vamos lançá-lo lá na ilha de Pátimo e lá as feras vão acabar com ele e acabou. Fim de papo. Mas de repente o Senhor mostra a ele uma revelação total. João se apega a essa revelação, como ele diz ali, feliz quem lê este livro, feliz aquele que ouve as palavras deste livro, feliz é aqueles que obedecem a esta profecia. Interessante, né? Depois ele continua nessa visão, dando saudações às 7 igrejas, que é uma comparação que o Senhor faz com a igreja. E agora aqui nós vamos continuar, ele vai dizer uma visão de Cristo, sobre a visão de Cristo. Foi o que ele teve ali, a continuidade da estadia dele na ilha de Pátimo. Então aqui no verso 9, ele começa falando assim, eu sou João, irmão de vocês. Ele sempre fazia questão de falar isso. Eu sou João, eu sou irmão de vocês. Graças ao Senhor. Nós somos João, nós somos irmãos de vocês. E unido com Cristo, estamos unidos com Cristo. Somos irmãos de vocês e estamos unidos com Cristo. Então ele diz, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Veja como João se portou diante de Deus para testificar a nós. Por isso é que eu gosto muito de falar sobre essa visão que Deus nos dá, que muitas vezes nós abandonamos essa palavra escrita para inventar os nossos planos, as nossas profecias, e talvez profecias que nós vemos agouradoras, que está agourando outros, que está planejando a vida de outros e talvez até criando, quem sabe, até uma depressão em certas pessoas por ouvir falar deles, não é? Ah, mas aqui tem uma profecia que está falando dessa pessoa, ela vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus revelou, Deus mostrou, não. Deus, ele não sai daqui, desta palavra que ele falou. Ele é Deus único, ele é Deus verdadeiro. Ele não se move da palavra dele. A palavra dele é sim, sim, não, não. E ele colocou essa palavra escrita e está dizendo que essa palavra escrita foi para o nosso aproveito. Então nós temos que aproveitar essa palavra escrita. Nós não precisamos dessas palavras inventadas.
mas sim das palavras escritas. Precisamos dessa palavra escrita. Ele continua aqui. Eu estava na ilha de Patmos. Eu fui chamado, também que nem vocês, fui chamado para aguentar o sofrimento, para aguentar com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, ele fala, testemunhando, mostrando para nós a visão que Deus lhe deu. E havia levado para lá, eu fui levado por isso, por ter anunciado a mensagem de Deus. Ele anunciou a mensagem de Deus. Então, por isso, ele foi perseguido. Ele falava a verdade que Jesus revelou. Jesus lhe deu a verdade e ele falava a verdade. E por esse motivo, ele foi perseguido. Vemos a diferença de hoje, quando nós falamos dessas profecias, entre aspas, elas não trazem sofrimento para quem está falando. Elas visam dar sofrimento para aqueles que têm que ouvi-las. Mas não é assim. João disse, eu também sofro. Eu também estou sendo perseguido. Eu fui lançado na ilha de Patmos por isso, porque eu não neguei o Senhor. É isso que ele queria dizer. No entanto, no dia do Senhor, eu fui dominado pelo Espírito de Deus. Que maravilha! Ser dominado pelo Espírito de Deus. Hoje, nós precisamos ser, como eu já disse no começo, eu, João, nós, João, precisamos ser dominados pelo Espírito de Deus. Quando somos dominados pelo Espírito de Deus, nós ouvimos atrás de nós uma voz forte falando, como se fossem trombetas. Aí sim, e essa voz fala, e ela fala, né? Ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta que me disse. A voz era forte, tinha um som que parecia um som de uma trombeta, e essa voz falou: escreve num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades. Escreve num livro tudo que você vai ouvir, tudo que você vai ver. Escreve num livro e manda para essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Graças ao Senhor. Aqui, essas 7 igrejas, elas estão falando da base da igreja, como a igreja tem a sua base. Cada um desses nomes é o nome de uma cidade. Então nós vemos aqui que a igreja, a base da igreja é a cidade. Não é um nome que um homem dá para uma determinada facção ou igreja, mas sim, igreja em Éfeso, igreja em Esmirna, igreja em Pérgamo, igreja em Tiatira, igreja em Sardes, igreja em Filadélfia e igreja em Laodiceia. E cada uma dessas igrejas, elas estão mostrando para nós como o proceder da igreja. Muitas vezes nós falamos assim, não tem igreja santa, mas tem a igreja santificada. Cada uma dessas igrejas foi mostrado os seus testemunhos. Nós vamos falar mais ainda sobre isso. Nosso tempo está esgotando e não podemos prosseguir tanto assim. Mas é uma pena de os nossos tempos ser 15 minutos só. Mas graças ao Senhor, que aqui já deu para nós ver. Eu disse que iria ser simples, que iria falar simplesmente a palavra.
e que iria discorrer sobre esta palavra. O nosso entendimento é na palavra. A nossa importância é a palavra. Nós não podemos e nem precisamos de maneira nenhuma mudar a palavra. Precisamos crer nessa palavra. Precisamos pregar essa palavra. Amar esta palavra de acordo com o que ela é. Graças ao Senhor. Então João aqui viu essa visão, escreveu o que ele viu e hoje nós temos isso escrito. Eu já me deparei com pessoas que dizem assim: eu tive uma visão, eu fui no inferno, eu vi, Deus me levou primeiro no céu, depois me levou no inferno, ele me mostrou isso, mostrou aquilo. Não, isso é muito leviano. Não é o que Deus mostrou aqui para João. Aqui o que foi mostrado foi escrito, e está escrito para o nosso proveito. Então temos que aproveitar o que está escrito aqui e desfrutar essa escrita, desfrutar dessa palavra. Essa palavra é viva, é eficaz, é alimento para nós. Quando nós alimentamos dela, quando lemos, quando meditamos nessa palavra, nós comemos a palavra e não precisamos de outras comidas estranhas, mas sim esta que é salubre, que é boa, que é maravilhosa, que é uma comida sadia, que dá crescimento espiritual. Nós precisamos ter esse crescimento dentro de nós. O nosso espírito tem que estar bem com o Senhor, tem que estar alegre com o Senhor, tem que estar com fé, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que nós recebemos para dentro de nós. Que o Senhor possa abençoar por hoje e o Senhor dando graça, nós continuaremos. Amém. Jesus é o Senhor.